E já estamos. Eu gostaria de começar pela parte mais técnica, engenheiro. De facto, esta situação da legionela aqui no Norte, Vila do Conde e Matosinhos, será difícil não estar ligado a uma daquelas torres de arrefecimento da vária indústria que há naquela zona? Sim, não sei, só fazendo as análises. Nós sabemos como é que ela se transmite, sabemos que há um conjunto de situações em que ela pode aparecer, em águas estagnadas, etc, 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 em vários meios, podem ser águas paradas, podem ser torres de refrigeração, podem ser jacuzzis, há um conjunto enorme de situações em que pode aparecer, não é? Em que pode haver, em que ela pode sobrevive e pode ser transmitido em reservatórios artificiais, onde há aerossóis, em reservatórios naturais, rios, lagos, sistemas de água doméstica, quente e fria, umidificadores, torres de arrefecimento, jacuzzis, enfim, há um conjunto enorme. E, portanto, é preciso fazer análise. Só depois das análises serem feitas é que se pode concluir. Como é que decorre todo esse processo das análises até podermos chegar ao foco da transmissão, neste caso do contágio? Bem, normalmente, portanto, o tempo até aparecer os primeiros sintomas pode de 5 a 14 dias, mas normalmente de 5 a 6 dias aparecem os sintomas de que a pessoa está infectada, mas também é quase uma espécie de uma pneumonia atípica, quer dizer, não tem aqueles sintomas, tem umas febres, mas não é assim tão simples de ser identificado. Mas pronto, depois de ser identificado, o diagnóstico através de exames da urina, o resultado demora poucas horas. Ok. Agora, depois, identificar, porque a pessoa pode andar com um bocado de cabeça, agora também com os Covid, a pessoa não sabe, e quanto mais tempo demora entre a altura em que é identificado este tipo de doença e o tratamento, a coisa piora. Quanto mais tempo entre a fase do diagnóstico até se saber que a pessoa tem, a história clínica da pessoa piora. Portanto, há sempre um conjunto dos chamados, os normais, que são os presumíveis culpados, não é? São sempre os reservatórios de água, os sistemas de água doméstica, as torres de arrefecimento, ar-condicionado, jacuzzi, etc. Agora, não se pode fazer essa... Quer dizer, a pergunta pode ser feita, como fez. Então, será que foram as torres? Não sei, não posso dizer. Podem ser, como podem não ser. E como é que é esse processo de investigação até chegar? É preciso aqui cruzar, ter informação, nomeadamente meteorológica, não é? Então, que tem a ver com o vento? Não, é assim, há bocado falou-me numas torres, certo? E lá as torres e tirar umas amostras de água. É preciso perceber que isto é sempre por microgotículas, por inalação. Não é por contacto pessoa a pessoa, não acontece, não é por beber água, não é nada. Tem que haver inalação e a legionela ir parar aos brônquios e aos pulmões. Portanto, essa pergunta, em vez de estarmos aqui, no fundo, a conjunturar, criar um conjunto de conjecturas, será que é dali? Dali é muito fácil, é fazer umas análises para saber se é daquele sítio, se não é. Agora, o que nós sabemos é, em termos depois de como é que a legionela não sobrevive, se a água onde estão nos reservatórios for aquecida a temperaturas superiores a 70 graus. Portanto, se os sistemas estiverem aquecidos acima de 70 graus ou tiverem um circuito que faça aquecer essas águas, elas que estão estagnadas ou paradas, a legionela morre, desaparece. Nós tivemos há uns anos o caso de Vila Franca de Xira, que o engenheiro também conhece bem e acompanhou de perto. Eu na altura até eu comentei isso, bem me lembro até disso, tinha dito há pouco, penso. Sim. Daí para cá, eu penso que foi em 2014, 2015, por aí. Sim. Continua a haver aqui algumas falhas na fiscalização. Por exemplo, naquele caso foram torres de arrefecimento, aqui poderão vir a ser, não se sabe, mas continua a haver alguma falta de fiscalização nesta matéria. Eu penso que mais do que falta de fiscalização tem que haver aquilo que se chama manutenção preventiva, que estão perfeitamente identificadas com um conjunto de procedimentos que têm que ser feitos e que devem ser feitos para garantir que os sistemas, quaisquer que eles sejam, quer sejam nos ginásios, quer sejam nas escolas, quer sejam nos balneários, quer sejam nos jacuzzis, quer sejam nas torres de arrefecimento, da condensação, que têm protocolos de manutenção. Se esses protocolos forem cumpridos, estas coisas não acontecem ou a taxa de incidência a probabilidade é muito pequena.
Agora, eu acho que num país como o nosso, ou noutros, as coisas não se podem tentar resolver com fiscalização e com... tem que haver planos de manutenção. E eles existem. E eles têm que ser cumpridos. Eventualmente que as entidades que tenham um plano de manutenção, que tenham que enviar para as entidades competentes, não sei se é a Direção-Geral de Saúde, do que seja, que a documentação e o comprovativo de que esses planos de manutenção estão a ser cumpridos. E que tenha que existir, como existem laboratórios, como eu também tenho alguns, que periodicamente, pelo menos uma vez por ano, temos auditorias para verificar se o cumprimento dos requisitos da norma estão a ser feitos por nós. Claro que são auditorias, não são exaustivas porque não se consegue ver todo o âmbito da acreditação, como uma auditoria, uma coisa destas, mas pelo menos o envio dos documentos que comprovam que são feitas as operações de acreditação. São enviados à IAPA. Esses documentos, essas análises que supostamente estão previstas na lei, porque estas indústrias têm uma licença especial, não é? Uma licença ambiental especial. João, eu peço desculpa. Duas coisas. Uma coisa é enviar para a APA os relatórios das análises feitas para ver se há ou não há legionela. Mas não é isso que a lei prevê? Eu não sei em detalhe o que é que a lei prevê. O que eu estou a dizer, estou-lhe a responder à pergunta que me fez. É o que é que eu acho que devia existir. Era, além de ser enviada para a APA, que é o Laboratório Nacional de Referência, o resultado das análises que foram feitas da legionela, também devia ser enviada para a APA ou para outra entidade qualquer, a documentação de suporte do plano de manutenção. Dizer, no dia X, às tantas horas, a pessoa X foi verificar não sei o quê. Temos o registro das temperaturas do reservatório de água aquecido e por aí fora. Se isso estiver documentado e for enviado para uma entidade, e essa entidade, não é só enviar, essa entidade olhar para esses documentos e dizer, olha, meus amigos, isto não cumpriu, houve aqui uma falha no plano. Ou, se no caso de existir a obrigatoriedade de enviar, se quem não enviou ser chamado a atenção, olha, o senhor devia ter enviado e não enviou, esqueceu-se, não fez. Não fez porquê? Sabe o que é que está a acontecer? É que a legionela mata. Por exemplo, neste caso, é uma doença que tem aliás, como algumas doenças que não matam, mas este tem um problema grave, é que não é fácil de identificar a priori e tem uma taxa de mortalidade elevada. E, portanto... Engenheiro, e há aqui outra coisa, e voltando à questão de Vila Franca de Xira, pelas informações que eu tenho, naquela altura, a Inspeção do Ambiente acabou por selar ali algumas torres de refrigeração naquela região e recolheu análises. Isso não está a acontecer no Norte, até porque em algumas indústrias seria impraticável. Mas não haverá aqui o risco, por exemplo, de não se chegar à origem desse foco do surto? Se, por exemplo, se neste momento houver nessas torres de arrefecimento, supondo que é daí que vem o foco de infecção, sempre com essa suposição, mas se vier de uma dessas torres, não há o perigo, por exemplo, da torre ser limpa e nunca se chegar a saber de onde é que vem esse foco, onde é que estava a bactéria? Vamos lá ver. A sua pergunta tem duas leituras possíveis. Uma é se aquilo que nos interessa agora é procurar os culpados ou se aquilo que nos interessa agora é resolver o problema. Se ao limpar as condutas todas das torres de refrigeração, se fosse o caso, porque o João é que está sempre a insistir nas torres, não sou eu, estou só a comentar. Se elas ficarem limpas e continuarem a ser limpas, o problema fica resolvido. Não se fica a saber quem foi, nem de onde é que veio, mas o problema fica resolvido. E se fosse de uma coisa qualquer, que a pessoa a partir de agora começasse a limpar, o problema estava resolvido, a única coisa que não tínhamos era identificado de onde é que ele vinha. Era claramente preferível do que ninguém limpar nada e agora vamos selar, ninguém mexe em nada e vamos deixar continuar um foco qualquer que se fosse esse, a continuar a enviar para o ar gotículas, microgotículas com legionela e até identificarmos quem era o culpado, contaminarmos mais de não sei quantas dezenas de pessoas. Não fazia sentido nenhum. Não faz sentido. E olhando, eu gostava de agora... Nós o que sabemos é que, tendo em conta que está perfeitamente identificado quais são os possíveis focos de contaminação, que desde piscinas públicas, spas, cabeleireiros, saunas, torres de refrigeração, etc., em águas estagnadas, podem ser um foco. Portanto, não vejo isto como um caso de polícia,
vejo como, depois de uma auditoria e pedir a todas as entidades, piscinas e por aí fora, porque também na altura houve vários casos em que eu até estive envolvido, porque fazíamos essas análises, fazíamos as recolhas,